Olá, bom dia a todos. Sou o professor Leandro, professor de Geografia. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de Geografia do ensino médio do segundo bimestre. E anteriormente eu tinha falado sobre as aulas que a gente tinha passado aqui para vocês, sobre a Guerra Fria, sobre países desenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos. Falamos também sobre outra questão também que foi bem pertinente, foi a questão da bipolarização capitalista e socialista, né? Nessa mesma linha de pensamento e raciocínio, eu venho trazer para vocês hoje uma coisa que é bem importante, que vocês já tenham ouvido falar, ou se não ouviram falar, vocês vão com certeza ouvir algum dia, que é a construção do Muro de Berlim, a divisão da Europa, né? Então vamos ao texto, tá bom? Mas antes disso, eu vou deixar aqui para vocês aqui, comece a ler o texto para vocês, vou dar as coordenadas aqui de início de aula. Vocês irão assistir esse vídeo comigo, certo? Aqui da apresentação, que eu falarei um pouquinho sobre essa aula, para que vocês vão entender melhor. Na sequência, eu separei um vídeo para vocês que conta um pouquinho sobre a história do Muro de Berlim e essa situação entre a Europa Oriental e, no caso, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que foi dividido em dois países, né? O Muro de Berlim é o nome do título desse vídeo, o próximo, por que foi construído e foi derrubado, né? Depois, após isso, que vocês tiverem assistido a minha aula, aqui essa parte aqui que eu estou explicando, mais esse vídeo que eu passei para vocês no Muro de Berlim, vocês vão ao texto, ler com bastante atenção e responder as questões. As questões, eu tenho 1, 2, 3, 4 perguntas, né? São bem simples e é de fácil acesso essa pergunta de compreensão bem interessante, tá certo? Então, mas no final eu já explico para vocês, tá bom? Vamos lá então. Ao título do texto, a Europa dividida e a construção do Muro de Berlim. Em 1949, com a consequência da bipolarização, os países da Europa alinharam-se em dois blocos: a Europa Ocidental, capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, socialista, sob a influência da União Soviética. Nesse mesmo ano, a Alemanha foi dividida em dois países: a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, capitalista, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental Socialista. Então ficou bem claro aqui para vocês que nós temos aí uma bipolarização. O mesmo país ele foi dividido. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, no caso quem perdeu a guerra foi a Alemanha, ela teve o seu território dividido entre os países aliados, né? Quem combateu ali diretamente na Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Então em 1949 surge essa situação de divisão. E o grande medo dos americanos, dos capitalistas, era o crescimento do socialismo, né, da União Soviética, que era um poder até hoje, inclusive a que tem mais, assim, digamos assim, para combater de frente a frente, do mesmo nível, entre guerra, bomba atômica, infantaria, treinamento de soldados, arsenal, né, de guerra, quem tem e contingência, né, quem tem a União Soviética, entendeu? Que tem de igual para igual com os Estados Unidos, ninguém mais tem. Então isso é bem preocupante, né? Foi bem preocupante principalmente naquela época da Guerra Fria, após a primeira, no caso a Segunda Guerra Mundial, e aí, logo após 1949, depois toda essa situação, certo? Vamos lá dar continuidade aqui para vocês. Nesse mesmo ano, a Alemanha foi dividida, no caso, entre os dois países que a gente acabou de falar, a Alemanha Oriental e Ocidental. O maior símbolo da divisão do muro entre as capitais socialistas e capitalistas foi a construção do Muro de Berlim, que foi em 1961, na década de 60. Então, se vocês imaginem que já desde 1949 já estava ocupado uma parte pela União Soviética, outra parte pelos Estados Unidos, capitalista, né, e socialista, e teve uma situação bem complicada. Então, se estendeu até 1961, até a construção do Muro de Berlim, que exatamente começa em 1961. Então, a gente fala aqui outra coisa. O Muro de Berlim foi erguido pelos alemães orientais para impedir a fuga de seus habitantes para o lado ocidental. Ou seja, quem construiu não foram os americanos, foram os socialistas, no caso, o pessoal da União Soviética. Não foi para que viessem alguém de fora para o seu país. É o contrário, para segurar o seu povo não fugir para o país capitalista.
Então, para vocês terem uma ideia, a gente pensando bem aqui, então será que era tão bom assim que, né, a gente imagina, algumas pessoas falam, né, que se fosse tão bom eles não colocariam muro, não para, ao contrário, se fosse colocaria muro para proteger o país de vir pessoas de fora, não ao contrário que o seu povo saia para outros lugares, ou para, no caso, para o lado capitalista, que é o lado ocidental, né? E aqui, ó, o que é bem interessante, isso ocorreu porque, apesar de estar localizado no centro do território da Alemanha Oriental, a cidade de Berlim também estava dividida em duas. A parte oeste, que era controlada pela Alemanha capitalista, e a parte leste, que era controlada no caso, pela capital do governo socialista. Então tá bem claro, né? Aqui, então, sempre as fugas aconteciam sempre do lado oriental para o lado ocidental. Sempre as pessoas que estavam naquele lado oriental ali, eles não queriam, não estavam contentes com a situação de governo, com a questão financeira, porque os Estados Unidos deixou bem claro isso, eles investiram fortemente na Alemanha Ocidental, ou seja, era bem próspero, era um país próspero, né, de empregos, de tecnologia, enfim, aliado aos Estados Unidos. E a parte socialista, que é o lado da União Soviética, era totalmente atrasado, totalmente para trás, entendeu? Então as pessoas fugiam. E sem falar que teve uma situação entre parentes ficavam de um lado, lado oriental, e alguns ficaram do lado ocidental. Então isso também agravou, e tem vários vídeos, tem vários documentários falando sobre o tema, é bem interessante mesmo, né? Ele falou exatamente o porquê, como que era a situação na época. Então, eu sempre esse vídeo ele vai explicar um pouquinho melhor para que vocês venham entender. Mas a briga, geralmente, sempre foi essa bipolarização, capitalismo e socialismo. No caso, democracia, aquela questão democrática, de liberdade, e do lado socialista, não existia essa liberdade. Por quê? Porque no caso, Stalin, que estava no comando naquele momento, ele queria o quê? Domínio sobre todos. Então ele queria ter o controle de tudo mesmo. Desde toque de recolher, desde controle de todas as empresas dentro da própria União Soviética, enfim. E a intenção dele era o quê? Era dominar o mundo. Digamos que não foi igual Hitler, mas também foi um carrasco. Né? Ele foi um carrasco, não nessa frente que a gente analisar pelo pensamento de guerra, mas na questão que ele fez com o povo dele, né? Então é bem severo. Então a gente vai falar, pode até falar sobre isso, mas vai ser em outra aula porque é um pouco mais estendido e é um pouquinho mais complicado, né? Mas deu para entender. Então, o Muro de Berlim, a gente colocou aqui a entrada do Muro de Berlim. Foi construído em 1961. Não vai falar aqui no texto porque esse texto ele faz uma breve menção aqui do muro, né? Mas qual que é o objetivo aqui dessa aula? É falar justamente sobre a parte econômica e social, do lado socialista e do lado capitalista, né? Aqui a geografia está entrando nesses dois pontos, né? E também do território, claro, com certeza. A queda do Muro de Berlim, ela vem a acontecer já no final da União Soviética, do fim do socialismo, né? Da União Soviética, enfim, tem até um filme que retrata um pouquinho mais ou menos qual é a situação, que é o Terminal, do Tom Hanks, que ele era da União Soviética, e de repente ele está no aeroporto para entrar, e de repente acaba a União Soviética, decretam que acabou a União Soviética. Então os países que estavam unificados naquela União Soviética se dividiram. Então ele ficou apátrida, ele não tinha mais pátria, então não deixaram ele entrar nos Estados Unidos. Foi bem interessante. Mas é bom entender a história para a gente poder entender o filme também. Então essa parte aí da questão, o Muro de Berlim vem cair em 1989, quer dizer, de 61 que ele foi construído, ele cai em 89, já no fim do regime socialista, certo? Então espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, que é mais breve possível, porque também é um assunto que ele é bom ser falado em sala de aula, sobre as dúvidas, sobre os materiais que nós apresentaremos para vocês, enfim, acho que fica melhor para tirar dúvida pessoalmente, então, mas eu fiz aqui o máximo para que vocês pudessem entender de uma forma simples, certo? Então vamos lá. Aqui na sequência, para vocês lerem esse texto, vocês vão, com base no texto, vocês irão responder as questões, certo? Essas atividades. A primeira pergunta: qual foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas? Então tá a resposta lá no texto, tá bom? Pergunta número 2: em que ano foi criado os blocos da Europa Ocidental, os blocos Europa Ocidental e Europa Oriental? Então, que ano foi criado? Certo? Então vocês colocaram também, tá no texto também. E a 3 aqui: em que ano aconteceu a construção do Muro de Berlim? Que é bem simples, eu deixei bem
clássico para vocês terem um melhor acompanhamento, para vocês não tenham dificuldade de responder e compreendam esse texto que é tão interessante, tá bom? E depois eu tenho um complete aqui, na atividade 4, complete. A Alemanha foi dividida em 2 países, a 2 pontos. Aí vocês vão colocar aqui, tá? Tem uns espaços das lacunas aqui que vocês irão colocar aqui de acordo com o que vocês lerem no texto em cima, tá bem simples, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, uma boa aula e até a próxima aula para vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês.